A nutricionista que está indo para essa área do comportamento alimentar, ela precisa entender que trabalhar o comportamento é um meio para atingir alguma coisa. Trabalhar a parte comportamental não é o fim em si. Então, por exemplo, quando a gente trabalha nessa área de comportamento alimentar, a gente fala que o nosso objetivo é que o paciente melhore a relação com a comida. Mas o que acontece? No mundo real, das pessoas comuns, as pessoas que mais buscam assim, pelo trabalho de uma nutricionista, essas pessoas elas ainda nem têm consciência de que elas precisam melhorar a relação com a comida. Então, quando elas acordam, elas não pensam assim: ai, nossa, hoje eu preciso achar uma nutricionista que vai melhorar a minha relação com a comida. Elas não pensam nisso. Qual que é o objetivo da maioria das pessoas? Ou é emagrecer, ou é tratar alguma doença, né? Ou uma diabetes, alguma coisa assim. Ou é melhorar algum exame que ela fez e ela viu que deu alterado. Então, normalmente, o objetivo que essas pessoas têm na cabeça são objetivos comuns. Então, é claro que quando você trabalha a parte comportamental, você melhora, assim, a relação das pessoas com a comida. Mas quando a nutricionista usa esse argumento para se posicionar, né? Ela fala que é isso que ela oferece, a melhora da relação com a comida, ela deixa escapar um monte de gente que tem esses objetivos comuns de emagrecer, melhorar exame, tratar alguma doença, que poderiam se beneficiar do trabalho dela. Então, ela acaba afunilando mais ainda, ela acaba diminuindo a quantidade de pessoas que ela poderia alcançar. Agora, quando, por exemplo, ela define um nicho maior, por exemplo, o emagrecimento. Emagrecimento tem um monte de gente na face do planeta que quer emagrecer. Então, quando ela se posiciona como uma nutricionista que trabalha com emagrecimento, ela vai conseguir atrair um monte de gente. Por quê? Porque tem um monte de gente querendo emagrecer. E aí, onde que entra a abordagem comportamental? Entra no como. O negócio de trabalhar o comportamento é como a parte comportamental vai ajudar o paciente a atingir o objetivo dele. Então, nesse caso, por exemplo, uma nutricionista que trabalha com emagrecimento e quer usar a abordagem do comportamento nas consultas, nos atendimentos. O resultado é o emagrecimento. A abordagem comportamental é o como ela vai ajudar os pacientes a emagrecerem. Aí, o que é muito importante que as nutricionistas entendam? Que não é errado falar que elas vão melhorar a relação das pessoas com a comida. É só porque isso vai fazer elas atingirem um público um pouco menor. E se elas querem alcançar mais pessoas, o ideal é que a comunicação dela consiga chegar para um número maior de pessoas. E aí, conforme esses primeiros pacientes forem tendo resultado usando a abordagem comportamental, o que vai acontecer? A nutricionista ela vai se firmando naturalmente cada vez mais como uma autoridade naquela área. Então, ela acaba virando uma referência de nutricionista que trabalha com emagrecimento, mas é completamente diferente das outras nutricionistas, porque ela usa uma abordagem completamente diferente da abordagem tradicional. E muitas vezes as pessoas deixam de ir no nutricionista, porque qual que é um dos maiores medos das pessoas quando elas querem marcar um nutricionista? Ah, vai cortar o que eu gosto, não vou poder mais comer besteira no fim de semana, vou passar fome, a nutricionista vai me passar uma dieta que eu não vou gostar das coisas que eu vou comer. Então, quando você tem isso na sua comunicação, quando você mostra isso, principalmente através da produção de conteúdo nas redes sociais, você quebra todas essas objeções, todos esses argumentos que fazem as pessoas ou não marcarem uma consulta com uma nutricionista, ou acreditarem que todas as nutricionistas são dessa forma como elas pensam. Então, quando você fala isso, quando você deixa claro que você não proíbe a pessoa de comer as coisas que ela gosta, que a pessoa não precisa ter horários rígidos para fazer as refeições, quando você fala que a pessoa ela não precisa ser 100% focada no fim de semana, quando você fala que as pessoas que fazem acompanhamento com você não tem essa cobrança de ser 100% focada e tudo, você tá tirando a venda dos olhos dessas pessoas. Você tá falando para elas assim: olha, acorda, existe um outro mundo que você não conhece ainda. Você acha que todas as nutricionistas são assim, mas essa percepção que você tem não tá certa. Existe uma outra face da nutrição que é muito mais de boa, que é muito mais tranquila. E se você fizer o acompanhamento comigo, você vai conhecer esse outro lado da nutrição, onde você não precisa deixar de comer o que você gosta, você não precisa ficar se cobrando horário, você não precisa sair
sair da academia balançando uma garrafinha de whey. Você não precisa ficar pesando tudo que você come. Você não precisa levar marmita para os lugares que você vai. Você não precisa ir embora de um lugar porque deu a sua hora de comer e você precisa preparar sua comida em casa. Então, se você pega uma pessoa que deixa de ir no nutricionista porque tem medo de todas essas coisas e você fala assim, olha, comigo não vai ter todas essas coisas que você tem medo. Eu não faço desse jeito. Pode ser que outros nutricionistas fazem, mas eu não faço. Então vem comigo que eu vou te ajudar a chegar no seu objetivo de uma forma que seja tranquila para você, de uma forma que você não precise passar por todas essas privações que você imagina que você vai passar ou que você já tenha passado antes com algum outro profissional.